paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Deuteronômio e hoje nós vamos meditar no capítulo 7, versículos 1 ao versículo 4, onde a palavra do Senhor nos diz: quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir totalmente, as destruirás. Não farás com elas conserto, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para os teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de diante de mim, para que se servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós e depressa vos consumiria. Meus queridos que me ouvem, através desta reflexão bíblica, eu quero abrir-lhes o entendimento na palavra do Senhor, que o Senhor deixou aqui alguns princípios para as nossas vidas, quando instruía ao povo de Israel. É interessante observarmos que a palavra de Deus, às vezes, ela é aplicada exclusivamente ao seu tempo em que fora escrito, como nós podemos ver algumas coisas aqui registradas, que era o Senhor destruindo os girgazeus, e essas 7 nações aqui citadas, era uma ação exclusiva para aquele povo, para aquele tempo e para aquela época. Mas até isso a gente pode tirar lição e aprender princípios que o Senhor estabelece sobre as nossas vidas. Por exemplo, nós podemos ver que essas nações as quais o Senhor estava retirando diante dos filhos de Israel para lhes dar as terras, essas nações eram nações que todas terminavam com eus. Ou seja, se nós formos aplicar isso nas nossas vidas, nós vamos ver que o Senhor está nos instruindo do ponto de vista do princípio que nós lancemos fora todo o nosso egocentrismo, pois essas nações terminam com o eu. Ou seja, todos os nossos eus têm que sair da nossa vida para que então haja espaço para a habitação do Senhor. Ou seja, aquela terra, aquele território estava habitada, povoada pelos egocentrismos, por aquelas pessoas que viviam fazendo tudo conforme a sua própria vontade, que não temia ao Senhor, que não respeitava, que não observava os princípios divinos. Então o Senhor veio, levantou uma nação e disse-lhes que era para que eles destruíssem, eliminassem por completo. Então nós lemos aqui que o Senhor disse: olha, essas nações, elas são mais numerosas e poderosas do que vocês. Ele está dizendo assim para nós: olha, o nosso egocentrismo
ele tem o poder de nos dominar. Eles são mais fortes, são mais numerosos do que nós. Então, nós precisamos usar o recurso que Deus nos dá, usar o poder que Deus nos dá, para que então nós venhamos a conseguir vencê-los. Isso é o primeiro princípio que nós aprendemos aqui. E o segundo princípio, para a gente avançar para a conclusão, é o que o Senhor diz no final do versículo 2. O primeiro, o Senhor diz que eles então iriam destruir, né, os eus. Nós precisamos destruir totalmente o nosso eu. Jesus chegou a dizer: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, é este princípio: destrua o seu eu e então você vai ter, né, um galardão com o Senhor. Meus queridos, quando chegamos, né, à segunda parte deste versículo 2, ele diz assim: olha, não farás com elas concerto ou alianças. Isso é algo muito forte, pois nós vivemos em uma época em que as pessoas elas já não têm mais cuidado com as palavras, não têm mais cuidado com os compromissos que elas fazem, mas em toda a Bíblia Sagrada nós temos percebido que o Senhor, Ele é um Deus de aliança. Ele é um Deus que faz aliança com o seu povo e que recebe as alianças que são feitas do povo para com Ele. Mas Ele também é um Deus que orienta, que as nossas alianças fora e até mesmo com Ele sejam feitas de forma que a gente tenha sabedoria e capacidade para cumpri-la. Pois nós temos registros na Bíblia de nações que fizeram alianças umas com as outras e depois estas veio a não cumprir e houve punição no meio do povo por causa da falta de comprometimento e compromisso com a aliança. Então, a aliança para as nossas vidas, ela precisa ser feita de forma sábia, de forma a não contrariar os princípios bíblicos, pois depois nós vamos querer desfazer estas alianças e de repente não vamos ter apoio nem mesmo do Senhor para isso. Nós vamos falar sobre isso quando chegarmos ao livro de Josué. Nós vamos ver que ali acontece uma aliança desta natureza, sem a direção de Deus, sem consultar o Senhor. E isso acaba proporcionando, né, dificuldades, espinho na carne daquele povo. E para concluir, o Senhor, então, vem nos dizer que eles não deveriam, né, aparentar-se com aquelas nações. Ou seja, o Senhor já estava dando todas as instruções que era para eles destruir aquelas nações. Se eles não destruíssem aquelas nações, que eles não fizessem aliança com elas, se, né, eles não destruíssem aquelas nações, que eles não aparentassem com elas. Por quê? Olha o resultado que o Senhor está dizendo no versículo 4. Pois elas fariam desviar os seus filhos de mim, para que sirvam a outros deuses. Então o Senhor está dizendo assim: olha, eu não quero que vocês façam aliança com né, essas pessoas estranhas à aliança que nós temos, estranha aos princípios que nós temos. Isso diz respeito, né, à nossa aliança com o mundo, ao nosso comportamento no mundo. Nós vivemos no mundo, no meio de pessoas ímpias, mas nós não podemos fazer alianças com elas, nós não podemos casar nossos filhos com elas, nós não podemos, né, fazer nenhum tipo de aparentamento com o mundo. Isso é algo muito sério que tem sido desprezado e tem trazido prejuízo para muitas famílias. Então o Senhor diz: olha, quando assim vocês agem, o que acontece? Vocês vão desviar-se para a idolatria. Esse era outro ponto que eu queria falar, mas o tempo já esgotou-se. E a ira do Senhor se acenderia contra vocês. Quando nos desviamos
de servir o Senhor, o Deus verdadeiro, nós despertamos a sua ira. A sua ira, ela é sinônimo de juízo, e logo o Senhor traz juízo sobre a nossa vida. Mas a vontade e a instrução do Senhor para nós é que nós o sirvamos com fidelidade, e isto sempre vai nos proporcionar benefícios para as nossas vidas. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Muito obrigado por estar nos acompanhando. Que a rica bênção de Deus esteja sobre você, em nome de Jesus.